Em relação à dívida, que a gente deve, basicamente o que é a dívida do Atlético? Deixa eu tentar decompor a dívida aqui. O primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa, é o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a Arena. Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais, tá bom? Além disso, a gente tem uma dívida com o Profut, que é uma dívida de impostos de décadas, né, que a gente assinou um termo com o governo, como todos os clubes brasileiros fizeram também, né, e que são 300 e tantos milhões de reais, 350 milhões de reais. E a gente também deve, aí quando eu falo dever, quando a gente compra um atleta, qualquer atleta, a gente não paga o atleta à vista, né? O atleta ele é comprado parcelado em 2, 3 anos. Então nós já pagamos, sei lá, algumas dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos e ainda falta, tá, por volta de 200 milhões de reais. Então essa é a dívida do Galo, compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega num ponto 4, ok? E o que é 1.8? 1.8, foi desconsiderado, né, o que a gente tem a receber de outros clubes. Então, quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras vai nos pagar durante 3 anos. Ele está em dia conosco, mas tem parcelas vincendas, ok? Então, essas parcelas foram desconsideradas, é o que a gente chama de contas a receber. Então, nesse relatório, tem a dívida bruta, tá? E o contas a receber, ele não foi considerado. Ficou claro? E tem o último pedaço, que são as receitas antecipadas, é o relatório do 2.3. Como é que a gente fez a Arena? A gente fez a Arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Isso deu mais ou menos 500 milhões de reais, tá bom? Agora, não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Nada mais é que um espaço, né, aquele assento, que vai ser usado pelo torcedor pelos próximos 10 anos, mas que, contabilmente, isso fica numa linha de passivo. Eu não devo dinheiro para o torcedor, né? Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos, né? Então, naquele relatório de 2.3, ele considera esse adiantamento, name rights, Arena MRV, né, foi adiantado, é um name rights de 12 ou 13 anos, se eu não me engano, né, que foi adiantado para a gente construir a Arena. Nós sempre dissemos, pô, como é que vocês vão fazer uma Arena de X milhões de reais? Vão vender camarote, cadeira VIP, name rights, e vamos chegar em 500 milhões de reais. Isso não mudou, né? Mas contabilmente isso fica numa rúbrica de passivo. E aí chega no 2.3, mas não significa que eu devo esses 500 milhões de reais, não devo isso para ninguém. O que a gente tem hoje é uma Arena que, ao invés de a gente ter a capacidade de vender 45 mil ingressos, eu posso vender 37 mil ingressos, 38 mil ingressos, porque os outros já foram comercializados de forma adiantada. Ficou claro? E aí tem um material que vocês vão receber, estou vendo ali meu amigo Silas, que gosta muito dessa parte contábil, e que eu acho que explica com uma boa clareza a diferença de 1.4 para 1.8 e 2.3. E aí o que a gente pede, sabe, gente, é que vocês, vão ter acesso ao material, que leiam com muita atenção e que nos procurem caso fique alguma dúvida. Porque aí a gente vai passar a ter uma informação única para a torcida do Galo, que é o que importa, né? O que a gente quer é que os 10 milhões de atleticanos apaixonados tenham a melhor informação possível. E aí eu acho que a gente está falhando um pouco como clube e como imprensa, né? A gente não está conseguindo transmitir a melhor informação para a torcida. Em relação ao investimento, Vinícius, no esporte, vocês vão receber o material, tá, no fim da apresentação, que eu acho que ficou bem didático, e lá a gente mostra que o investimento em contratação, o investimento em folha, o que a gente imaginava lá atrás, aconteceu ao longo dos 5 anos. Né? O investimento não foi reduzido, né? O Atlético, o Galo comprou investimento em atletas,
luva, quase 900 milhões de reais nesse quinquênio, é muito dinheiro, né? E nesse período a gente vendeu mais ou menos 500 milhões, então são 300 e tantos milhões entre compra e venda de atleta, negativo, né? E não teve muita alteração ao longo dos anos, tá? Inclusive no ano passado, foi o ano, junto com o ano de 2020, foram os 2 anos com maior investimento em aquisição de atleta. Em relação à folha do futebol, no ano passado foi o maior ano de investimento em folha de atleta. Mas o que aconteceu com o futebol brasileiro, Vinícius? Isso é algo, inclusive, que a gente tem como indústria, tem que se preocupar e acho que melhorar, né? O futebol brasileiro passou por uma inflação brutal nos últimos 5 anos. Né? O salário do jogador, obviamente não vou falar o nome de jogador aqui, né? O jogador que tinha um atacante com bom desempenho, que ganhava 600 mil quando a gente entrou nesse projeto. Hoje o mesmo perfil de atleta, você vai pagar 1 milhão de salários, ou mais, né? Então o futebol ficou muito mais caro, tá? Isso de fato foi algo que, não diria que erro, né? A gente não tinha previsto no nosso planejamento que o futebol ficaria tão mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos, né? Então, a despeito do aumento que a gente fez em folha e também em aquisição de atletas, né, manter um time ultra competitivo ficou mais difícil, né? Os números de 24 comparados com os números de 2020, né, o gasto por atleta ele subiu, né? E ainda assim hoje a gente tem dificuldade em ter um elenco com 30 jogadores, que é algo muito falado também. O Atlético não tem 30 jogadores do mesmo nível. Realmente não tem, né? Não terá como ter daqui para frente. Isso acho que talvez o único clube que consiga isso hoje seja o Flamengo, né? Então a realidade atual, não só do Galo, a realidade do São Paulo, a realidade dos times gaúchos, do próprio Botafogo, que vai haver sempre um desnivelamento entre o elenco. Então você tem que ter jogadores da base, né, para que a gente consiga ter um equilíbrio do elenco. Mas de fato ficou mais complexo equilibrar esses pratinhos: dívida, investimento em atleta, investimento em folha do futebol, né, mais complexo do que era há 4 anos atrás.